Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou o Ricardo Trier e é sempre uma alegria muito grande poder me conectar com todos vocês dessa forma. A geometria sagrada é a expressão matemática relacionada à evolução da consciência, porque não se trata apenas de formas estáticas e angulares. Quando observamos uma mandala de cristais, o que vemos é uma matriz que representa a unidade. Sua energia é viva, uma energia que está em constante evolução, ascendendo de uma forma para outra. A Terra tem 144 vórtices de pontos de grade principais. O corpo humano é feito de 144 padrões geométricos sagrados. Nosso objetivo aqui é iluminar todas as 144 bilhões de células que servem como agentes ativadores. 144 mil células elevam a reprogramação de todo o córtex cerebral. É como um sistema de computador de alta tecnologia, que é um com a grade da consciência. Os cristais dispostos e organizados nas formas geométricas nos colocam em estado de unidade. Se nos abrirmos para a energia que flui destes verdadeiros portais energéticos, a estrutura do nosso DNA, a formação de nossas células e a geometria sagrada correspondem ao mesmo padrão de tudo que compõe o universo, das moléculas da química à estrutura das galáxias, da divisão das células às hélices que compõem o DNA, das partículas de luz ao som que você ouve agora sair na minha voz. Esses mesmos blocos de construção formam a estrutura dos cristais, que amplificam e potencializam essa energia em nossos corpos físicos e etéricos. Em nosso DNA também temos partículas cristalinas que compõem a nossa formação. A energia dos cristais influenciam as partículas cristalinas existentes em nossos corpos. E por isto, as formas geométricas, códigos de luz, contidos na geometria sagrada, através da energia transmissora dos cristais, ativam os códigos de luz em nossos corpos. Com estes códigos, podemos criar verdadeiros vórtices de energia que atuam como amplificadores de nossa consciência. Quando entramos em contato com as mandalas de cristais, elas aumentam a nossa sensibilidade. Vivenciamos um profundo sentimento de admiração que nos faz lembrar quem somos. Somos seres multidimensionais. Assim também é a nossa consciência. Navegamos através da multidimensionalidade de nosso próprio ser, a fim de desbloquear todos os níveis de nossa consciência. Pois, como seres multidimensionais, podemos integrar a nossa sabedoria na unidade de uma consciência desperta. Todo o espírito em processo de evolução passa por todos esses estágios. Alguns podem demorar demasiadamente, outros podem acelerar este processo. Isso tudo vai depender da entrega de cada um. Consciências mais elevadas já entenderam este processo e, por isto, agora trabalham para nos auxiliar a entender e a trabalhar com toda essa energia e conhecimento que agora temos disponíveis, para que assim possamos elevar a nossa consciência e a consciência galáctica. Todo o universo está conectado por uma malha de frequência energética. A consciência verdadeiramente desperta tem a percepção de todos esses níveis, de forma a transcendê-los para o propósito da ascensão do seu próprio ser. Para ficar mais fácil de compreender, a geometria sagrada é como uma treliça de jardim. A treliça do jardim orienta as plantas para se esticarem, crescerem e subirem pela treliça em uma certa forma.
Os dois elementos principais de uma grade são a treliça e o tecido. Ambos possuem qualidades e características. Poderíamos chamar a treliça de aspecto masculino e o tecido de aspecto feminino. Ambos trabalham em equilíbrio para integrar a diversidade da vida. É semelhante às nervuras de metal e ao tecido de um guarda-chuva. A estrutura de metal permite que o tecido seja esticado de forma que toda a sua funcionalidade possa ser expressa. Com os seres humanos, podemos fazer uma analogia semelhante. Como seres espirituais em um corpo humano, nosso aspecto espiritual nasce de um tecido que está conectado e abrange toda a vida e toda a criação. Colocar tudo isto em um corpo físico humano significa que tivemos que dobrar o vasto guarda-chuva de nosso ser em uma espécie de casulo de borboleta e fechá-lo temporariamente, aguardando o momento em que iríamos desenrolar o nosso tecido na extensão infinita do tecido fractal que está interconectado com toda a criação. Portanto, a grade da consciência crística é a versão do planeta dessa analogia do guarda-chuva, uma estrutura totalmente aberta da criação, que nos mantém conectados às nossas origens e nos estimula a evoluir para a reunificação. As grades de consciência, geometria sagrada, guardam a memória de nossa conexão cósmica, estimulando a autoatualização para aqueles que se sintonizam com esta frequência. A maioria já passou pela experiência de se sentir separado, sozinho, sozinha, magoado, amedrontado, envergonhada, indigno ou incapaz. Sentimos isto apesar de preservarmos dentro de nós a expressão da estrutura completa da criação. Em essência, já somos completos. Todas essas condições de dúvida são apegos que escolhemos e insistimos em manter, seja consciente ou inconsciente. Esses apegos nos distraem de desdobrar o nosso tecido e de experimentar a nossa verdadeira essência. Quando nos desligamos e nos libertamos mental, emocional e fisicamente de quaisquer tensões a que nos agarramos, nos tornamos totalmente brilhantes, totalmente livres. Em essência, somos pura luz. Ao decorrer de nossa jornada em terceira dimensão, fomos nos agarrando em crenças e paradigmas que nos afastaram desta verdade. O processo de se libertar começa com a observação de nossos processos mentais e emocionais. Desenvolver a habilidade de se auto-observar e observar a motivação de nossas escolhas. Significa tomar as primeiras medidas para mudar os padrões destrutivos de nossas escolhas e ações. Cristo nos ensinou justamente esta autoconsciência, um nível alto de refinamento pessoal, que é prático e alcançável para todos que se dedicam a alcançá-la. É muito mais do que perseguir a perfeição ou a felicidade. Isto é o que realmente está expresso nos ensinamentos de Cristo e em nosso DNA. Ele não queria que ninguém o seguisse. Ele queria que nos tornássemos como ele se tornou, um ser autoconsciente e iluminado. A grade da consciência crística, que também é uma geometria sagrada, existe como um lembrete de nossa verdadeira natureza e nos encoraja a alcançá-la. Alcançar o verdadeiro senso de unidade dentro de nós, assim como é uma mandala, onde todas as figuras partem de um ponto central, formando juntas uma estrutura ainda maior e mais completa. Geometria é a palavra que significa medida, metria, gel, ou seja, medida da forma da matéria. Tudo que existe tem uma medida,
uma informação que pode ser traduzida em proporções matemáticas que comunicam mensagens. Daí o sentido do sagrado. Lá em nossa plataforma digital, você encontrará mais informações e conhecimentos sobre as formas geométricas e as energias cósmicas que permeiam todo o universo, através dos vídeos gratuitos que disponibilizamos para você assistir e se conectar. E se você se interessar mais pelo assunto, você também poderá assistir aos vídeos Geometria Cristal, Portal da Quinta Dimensão. Então, clique no link que está aparecendo aqui acima, Geometria Cristal, para acessar este conteúdo. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.